Sísifo, esse é 10. Sísifo ele foi condenado pelos deuses a transportar uma pedra até acima do monte. E quando ele chegava lá em cima, que ele achava que o trabalho tinha acabado, a pedra voltava para o início. Tanto é que quando você faz um trabalho que não tem muito sentido, hoje em dia, você vai usar o termo, pode usar o termo, ou escutar esse termo, trabalho de Sísifo. É um trabalho sem sentido, mas Sísifo é uma lenda mitológica. Então essas lendas, eu aconselho vocês alunos a estarem pesquisando no Google, porque vocês vão adorar ler isso. E agora, quem for fazer psicologia, de vez em quando vai esbarrar isso aí, com por exemplo, Sigmund Freud, psicanalista, o pai da psicanálise, ele vai falar do complexo de Édipo. Então ele faz referência a uma lenda mitológica. Então você vê que aí a filosofia e a mitologia é muito importante, hein? Fica atento. Agora, vou falar da origem da filosofia e por que a filosofia aconteceu em Atenas. Você poderia pensar, mas foi só os atenienses, os gregos, que pensaram racionalmente? Claro que não. Se você olhar ali no Egito, lá no Egito, a matemática egípcia e a arquitetura, ou mesmo os persas, ou os hindus, têm um pensamento racional extremamente evoluído. Só que a grande sacada da Grécia foi que, na Grécia, eles conseguiram, de maneira gradativa, separar o pensamento mitológico do pensamento racional e filosófico. Isso foi gradativo. Eu sempre falo para meus alunos, nas minhas aulas, que isso não aconteceu de maneira abrupta. Quer dizer, anoiteceu acreditando em Zeus e amanheceu filósofo. E isso não aconteceu. Eu acredito que isso foi acontecendo de maneira gradativa. Teve alguns conflitos? Eu acredito que sim. Mas vamos lá. Então a filosofia, como expoente do conhecimento racional, pensar de maneira sistemática, surgiu na Grécia em meados do século VI a.C. Então aí surge uma nova tendência, de uma necessidade de explicar o mundo de maneira racional. Então, e tem um detalhe aí também, caros alunos. Olha só que 10. Apesar que eu gosto sempre de ter uma ressalva. Se você for olhar em alguns livros didáticos, você vai ver lá Tales de Mileto como pai da filosofia. Você vai achar isso. E se cair numa prova de Enem, eu acredito que pode responder dessa maneira. Mas esse negócio de pai e mãe de ciência eu acho muito complicado, porque eu posso até estar equivocado, mas acredito que meus colegas historiadores vão confirmar o que estou falando. Que as coisas acontecem na história de maneira como um processo. Não acontece nada como mágica. Então Tales de Mileto ele inaugura uma forma de pensar, de agir. Ele tenta explicar a natureza. Depois vem os outros pré-socráticos, que nós vamos estar falando nas próximas aulas. Agora, por que Atenas? Atenas, primeiro a questão geográfica de Atenas. Se eu não me engano, tinha uma cidade próxima a Atenas ali que chamava Pireu, que era uma cidade que tinha um porto ali. Então, o comércio favorece o surgimento da filosofia em Atenas, porque o comércio fazia com que Atenas tivesse contato com outros povos que pensavam diferente, que tinham uma mitologia diferente, que tinham uma forma de ver o mundo diferente. A moeda que facilitava as negociações. Porque imagina só, cara aluno, eu chego lá para negociar, eu tenho 3 cabras e quero levar polvilho. Um exemplo, só um exemplo. Isso aqui é só um exemplo meio tosco, mas um exemplo. Como que a gente vai trocar as cabras no polvilho? É difícil fazer negócio. Então o fato de ter uma moeda facilita o comércio. E o comércio faz com que as pessoas de diversas culturas tenham contato. A organização política de Atenas. Atenas tinha uma democracia. Mas aí, aluno, uma ressalva aí. A democracia de Atenas não é igual à democracia de hoje. Então temos que tomar cuidado. Por quê? Quem participava da democracia ateniense? Quem era filho de pai e mãe? Ateniense. Quem tinha uma certa condição financeira. Então, pessoas livres que não eram atenienses não participavam. Uma curiosidade aí, que
é uma outra época de Atenas, mas só de curiosidade. Aristóteles, por exemplo, que foi discípulo de Platão, quando Platão falece, ele não pode herdar a academia, porque ele não é ateniense. Só de curiosidade. Então a democracia de Atenas ela é restrita. Então lá nós tínhamos pessoas livres que não participavam da democracia. E era uma democracia direta. Tanto é que tinha uma certa importância de se falar. Você ia lá para a ágora e defendia o seu ponto de vista. Você exercia a política diretamente. Então, claro que isso na antiguidade é um avanço. Você tem uma sociedade organizada desse jeito. Mas então tenho que ler os textos da antiguidade com um certo cuidado. Então eu não posso entender democracia em Atenas como a democracia hoje. Então está aí feita a ressalva. Agora, então esses fatores favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia e principalmente em Atenas. Lembrando que a Grécia não era a Grécia de hoje. Lá tinham diversas cidades-estados completamente independentes umas das outras. Isso também tem que ficar claro. Atenas, de vez em quando, desentendia com Esparta. Eram cidades-estados, então completamente independentes umas das outras. Então isso tem que ficar claro. Na sua apostila aí que nós recebemos aí do governo de Minas, citou lá também a questão da cosmologia. Então a cosmologia é uma palavra que nós temos lá dois radicais, o cosmos, que significa universo, e o logos, que significa razão. Então a cosmologia é o estudo do universo. Quem vai fazer esse estudo primeiramente, vai ter essa curiosidade de saber a origem, de onde veio tudo, vai ser os pré-socráticos. Eu estou citando aqui só por uma questão de curiosidade. Quem vai preocupar com essa questão cosmológica depois vai ser os pré-socráticos. Eles vão fazer um estudo ligado à cosmologia. Agora, você vai ver isso também em algumas questões do Enem. Qual a diferença de cosmologia e cosmogonia? A palavra cosmogonia também tem dois radicais. Cosmos, universo, e gonia, vocábulo que significa origem. Então, antes do surgimento da filosofia, quem apresentava a origem do universo eram as mitologias, as narrativas cosmogônicas. Então, as narrativas mitológicas gregas apresentavam a origem de tudo a partir dos titãs. Aí veio Caos, Cronos, Gaia e assim por diante. Então, esse conceito aí na sua apostila, se você observar lá, eles pediram para vocês pesquisarem essas palavras. E eu concordo e peço que você pesquise e depois coloque aí nos comentários o significado, como nós combinamos lá nas orientações. Agora, para a gente finalizar aqui, na sua apostila lá, ele colocou o termo iluminismo. Eu não vou dar uma aula de iluminismo aqui, porque não é o momento. O iluminismo está muito longe da filosofia antiga. Mas só para você entender, o iluminismo ele é um movimento que aconteceu no século XVIII, depois de Cristo. Eclodiu principalmente na França, depois foi para diversas regiões da Europa, conhecido como Luzes, né? Foi logo depois teve Idade Média, Renascimento, depois vem o Iluminismo, das Luzes, onde a razão vai ter uma importância muito grande. E pautaram-se pelo primado da razão. Então, assim, eles imaginavam que a razão conseguiria resolver todos os problemas. Mas isso a gente vai ver bem lá para frente. Por enquanto, a gente vai aqui dar uma passada pela filosofia antiga. Mas como a apostila de você citou esse termo, eu achei legal estar falando dele para que você, na hora de ler o texto que está na apostila, não tenha dificuldade. Agora nós vamos finalizar a nossa aula. Você vai postar lá nos comentários o ano e a letrinha da sua sala. Um exemplo, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D, segundo E e assim por diante. Então assim, vamos finalizar essa aula e as dúvidas que vocês tiverem, vamos colocar lá nos comentários e qualquer coisa manda no e-mail que está na descrição. Tá ok? Então até mais, fiquem com Deus, bons estudos! Isso aí, bons estudos!